A Segunda Guerra Mundial, oficialmente, acabou em 1945. Mas, enquanto o mundo inteiro comemorava o fim do conflito, nos bastidores os arquivos mais importantes, esses não estavam sendo fechados. Muito pelo contrário. Eles foram lacrados, carimbados como confidenciais e enterrados sob décadas de sigilo. E hoje, a gente vai abrir um desses dossiês. Olha, o que a gente vai investigar aqui não é teoria da conspiração, tá? É uma análise séria, quase um trabalho de detetive, olhando para as lacunas, para as perguntas que ficaram sem resposta. Vamos juntos dar uma olhada em um arquivo de mistérios históricos que simplesmente não batem com a narrativa oficial. O nosso primeiro arquivo se concentra em gente de alto escalão. Pessoas cujos destinos estão até hoje cercados de dúvidas. São figuras cujas mortes ou desaparecimentos parecem, digamos, convenientes demais. E as investigações? Cheias de falhas que ninguém consegue explicar direito. Oficialmente, a história é bem simples. Dia 9 de dezembro de 1945, o carro do general George S. Patton bate num caminhão militar. Uma batida boba, em baixa velocidade. Os outros passageiros mal se arranharam, mas Patton quebra o pescoço e 12 dias depois morre. Fim trágico para um herói de guerra. Só que, quando a gente começa a olhar os detalhes, essa história oficial começa a se desfazer. A versão oficial faz água quando a gente vê a total falta de protocolo. Pensa bem, não teve investigação de trânsito. O caminhão envolvido simplesmente sumiu, sem perícia. O motorista não sofreu nenhuma consequência. E tudo isso acontece justo quando Patton, um crítico ferrenho da política com a União Soviética, estava prestes a voltar para casa e falar tudo o que pensava. A falta de uma investigação decente por si só já é muito, muito suspeita. E aí, décadas depois, essa bomba. Douglas Bazata, um oficial condecorado da OSS, que era tipo a avó da CIA, vem a público e diz que recebeu ordens para forjar o acidente. Ele alega que a morte de Patton foi, na verdade, um assassinato finalizado por agentes soviéticos, mas com gente da inteligência americana sabendo de tudo. Não tem um papel para provar o que ele disse, claro, mas a ficha de serviço dele é real, o que joga uma sombra ainda mais sinistra sobre esse caso. Vamos para o próximo nome no nosso arquivo: Heinrich Müller. Como chefe da Gestapo, ele era um dos caras mais temidos e, mais importante, mais bem informados do Terceiro Reich. Ele sabia de tudo e de todos. E aí, no meio do caos da queda de Berlim, ele simplesmente some. Evapora. A busca por Müller levou a um beco sem saída bem macabro. Acharam um túmulo com o nome dele, mas dentro tinha os restos de 3 pessoas diferentes, nenhuma delas era ele. Então, para onde ele foi? Arquivos da CIA, que só vieram a público muito tempo depois, mostram que a busca continuou por décadas. E a principal pista era de que Müller, o grande caçador de comunistas, tinha trocado de lado e estava trabalhando para os soviéticos. Ele é o único líder nazista de alto escalão cujo destino é um completo mistério. Mas nem todos os segredos do pós-guerra são sobre o destino de uma pessoa. Alguns envolvem operações clandestinas e fortunas numa escala que é quase impossível de imaginar. Operações que propositalmente foram apagadas de qualquer registro oficial. 100 bilhões de dólares. Esse é o chute mais baixo do valor atual do que ficou conhecido como o Tesouro de Yamashita. Basicamente foi um saque gigantesco feito pelo exército japonês em mais de 10 países da Ásia. Uma fortuna que oficialmente nunca foi encontrada. A história que vai surgindo dos documentos é de uma das maiores operações secretas da história. O Japão saqueia tudo, esconde o tesouro das Filipinas e quando a guerra acaba, a inteligência americana acha. Só que, em vez de devolver o que eles teriam feito, usado o dinheiro para criar um caixa 2 gigantesco, o tal do M-Fund, para financiar operações secretas. Era a ferramenta perfeita para a Guerra Fria que estava começando, totalmente por baixo dos panos. Enquanto isso, lá no Atlântico, a guerra já tinha acabado, mas parece que alguns submarinos alemães não receberam o aviso. 2 deles, o U-530 e o U-977, navegaram por meses depois da rendição da Alemanha e apareceram na Argentina. O U-977, para ter uma ideia, viajou 66 dias seguidos debaixo d'água, um recorde na época. Isso provou que era totalmente possível cruzar o oceano sem ninguém ver. Isso leva a uma pergunta que não quer calar. Se um submarino conseguiu fazer essa viagem escondido, quem ou o que eles poderiam estar levando? Nazistas importantes? Tecnologia secreta? Ouro? As investigações na época foram bem superficiais, e os arquivos de inteligência da Argentina desse período continuam trancados a 7 chaves. Então a pergunta fica no ar. Nosso próximo arquivo sai dos segredos da terra e do mar e nos leva para o céu.
Um lugar onde pilotos dos dois lados da guerra viram coisas que nenhum deles, até hoje, conseguiu explicar. E aqui está o grande paradoxo. Pilotos aliados e pilotos alemães relatavam exatamente a mesma coisa. Esferas de luz que apareciam do lado, acompanhavam seus aviões em formação perfeita, mas nunca atacavam. E a parte mais bizarra? Cada lado tinha certeza absoluta de que aquilo era uma arma secreta do inimigo. Ué, mas se não era de ninguém, de quem era? As explicações oficiais que tentaram dar simplesmente não colam. Não eram armas porque nunca atrapalharam em nada. Não era um fenômeno do tempo, como o fogo de Santelmo, porque aquilo se movia de forma controlada, inteligente. No fim, os relatórios oficiais tiveram que admitir o que os pilotos já sabiam. Era algo real, verificado e completamente inexplicável. Conforme a gente vai fechando esses arquivos, um padrão fica muito claro. Esses mistérios todos não continuam por aí por acaso, por acidente. Eles existem porque alguém fez um esforço deliberado para apagar a história. A lista é enorme e metódica. Himmler manda queimar todos os arquivos da SS. Os registros da Gestapo, que poderiam resolver o caso de Miller, viram fumaça. Pela Europa inteira, enquanto o Terceiro Reich ruía, a primeira ordem era sempre a mesma: queimem os papéis. A conclusão aqui é bem direta, não tem como fugir. A gente não está falando de informação que se perdeu no caos da guerra. A gente está falando de informação que foi intencionalmente destruída, num esforço sistemático para garantir que certas verdades nunca, jamais viessem à tona. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, que é bem perturbadora. Se esses são os mistérios que a gente conhece, aqueles que ainda têm alguma ponta solta, visível, quantos outros segredos, operações e verdades foram completamente apagados, enterrados para sempre nas cinzas do conflito que, ironicamente, foi o mais documentado e, ao mesmo tempo, o mais secreto da nossa história?